Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Águida, sou esposa do Kleber Medeiros, mãe do Bento José e da Sofia Ramos, estudantes, alunos aqui do Colégio Caminhos e Colinas. Olá, tudo bem? Vocês já devem ter me visto aí, alguns pais pelos corredores. Eu sou o Kleber Medeiros, antes de tudo, sou pai de alunos aqui do colégio, tenho os meus filhos, esposo da Águida, mas também dou aula aqui no colégio. Desde o ano passado aí estou dando aula para os vossos filhos e hoje, nesse ano, a gente está de forma mais direta aí com os meninos no dia a dia, tá bom? A gente quer agradecer muito, dizer para vocês sejam bem-vindos, que vocês possam aproveitar bastante esse curso, essas dicas que nós vamos trazer para vocês aqui durante essa nossa palestra. Esse é o nosso vídeo de estreia do nosso curso de formação de pais do segundo trimestre, né, Águida? Isso, onde a gente vai trazer dicas práticas para vocês saberem lidar com os filhos na questão da rotina de estudo, né, essas coisas. Como nós vamos falar um pouco para vocês como que é lidar, como acompanhar essa rotina de estudo dos filhos, né? O quanto que é importante, nós vamos ver às vezes, nós cometemos erros e também estamos aqui aprendendo também, né? A nossa fala não é também uma fala de quem está aprendendo também, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Que tal a gente começar, Kleber, com estabelecendo uma base, né? Porque é o principal. Antes da gente querer criar uma rotina, estruturar a forma como você vai ajudar o seu filho a estudar, tem que ter uma base, né? Porque o que funciona para outras pessoas pode ser que não funcione para você. Então você precisa encontrar como família uma base ali, uma estrutura, certo? Sim. A criação de rotinas é extremamente essencial. Por quê? Nós somos movidos à rotina. Todo ser humano precisa de uma rotina. Nós acordamos em um horário, alimentamos-nos num horário, nós não vivemos como os animais irracionais que vivem por instinto. Nós necessitamos dessa rotina para organizar o nosso dia a dia, né? E isso vai ajudar. Quando a família cria uma rotina, a gente consegue passar para os nossos filhos essa rotina e eles ajudam eles a desenvolver o hábito da rotina. E só para ficar mais claro, essa rotina é o quê? É você escolher horários, é você determinar dias, né, momentos para que sejam determinados para os seus filhos estudarem, né? Tem famílias que podem colocar ali 2, 3 horas de estudos após o colégio, né? Mas, de repente, se você como mãe trabalha fora, tudo, se você conseguir criar uma rotina de pelo menos meia hora de estudo com os seus filhos todos os dias, né, num ambiente reservado para ele, isso já vai criando neles o gosto, né, assim, pelo estudo. Sim. E um passo interessante a se pensar também é essa rotina, mas também o ambiente. Isso. O ser humano necessita deste ambiente para que onde ele pode ter tranquilidade. Não adianta falar assim, eu consigo estudar em meio ao caos, ao barulho, ao ônibus. A gente até consegue desprender um pouco de atenção, mas não, a gente não consegue focar 100% nisso. Então, crie um ambiente, favoreça, estimule esse ambiente, mostre para os seus filhos as importâncias, né? Às vezes a gente aqui não estamos falando para poder criar um palácio, uma mega escrivania, nada disso. Sim. São pequenas coisas simples, né, Águida? Isso, ó, por exemplo, né, você tem que tentar tirar a criança de todas as distrações possíveis. Por exemplo, Kleber, não dá, a gente já sabe muito bem disso, né? Não tem como você colocar as crianças para estudar com a televisão ligada. Por exemplo, a criança, se nem nós adultos conseguimos prestar atenção, imagina uma criança, né? Não tem como se estudar, por exemplo, com um som muito alto, né? Uma música baixinha não tem problema, mas um som muito alto, né? Então, quando a gente fala sobre esses espaços, preparar o ambiente, é isso, é ter uma mesa, sabe, da sua casa, nem que seja só a mesa que vocês almoçam, jantam e tudo, mas que ela esteja limpa, né, arrumada ali para a criança ter ali o estojo e os cadernos e os livros que elas vão utilizar para esse momento, né? Mas um ponto importante de se lembrar, pessoal, isso aqui são diretrizes, não são regras de vida. Sim. Aqui o que o Kleber e a Águida está anotado numa pedra aqui como um dos 10 mandamentos. Não, a Águida bem lembrou da música. A música ela é muito particular. Se você optar por um tipo de música, é melhor você encontrar alguma música instrumental que lhe estimule, mas por vezes também vai do silêncio que vai dar muito certo. 90% de chance de dar certo no silêncio. A música entra de 10% no final, ajudar uma motivação, tá bom, pessoal? E uma outra coisa,
É importante uma comunicação com os professores. É necessário para a evolução de um processo de aprendizado e acompanhamento dos estudos dos filhos. Aqui nós temos um canal de comunicação muito legal, de comunicação dos pais com professores. Qual que é esse canal, Ah, sim. Ah, pessoal, é o Classe Dojo, tá? Ali é o local que você tem que você pode falar diretamente com o professor, com o PEC da sala ou com o professor que em determinado momento seu filho tá, da disciplina, obrigado, está com alguma dificuldade. Você pode ali agendar uma reunião exclusiva para você e o professor para criar um plano de estudo para o seu filho. No Classe Dojo, o que é interessante também pensar como... Então todos os professores estão lá, como a Agda bem lembrou. Os professores de cada disciplina, a direção, a coordenação, o PEC, que é o professor encarregado de classe, que nós falamos anteriormente já. E também nós vamos ter, vocês vão ver hoje já uns comunicados nos stories da turma sobre o comunicado do pessoal do grupo de formação. Então a equipe de formação de pais está nesse grupo também. Então você clica lá no arquivo de mensagem individual, no bate-papo, você consegue acionar a pessoa de formação. Tá com alguma dúvida, não está conseguindo acessar, tá com dificuldade de responder, não abriu algum formulário, manda o comunicado lá que o pessoal da equipe de formação vai estar entrando em contato com você. E agora, pessoal, vamos seguir para a questão mais importante até que eu acho, sobre o apoio ao aluno, né? Ao apoio, mais do que ao aluno, aos nossos filhos, né? É importante valorizar o estudo das crianças, né? E evitar a questão de comparação, né? Porque assim, se o seu filho em determinado momento não está conseguindo avançar, né? Ou então ele está tendo alguma dificuldade, ou até mesmo ele está avançando, não compare com outras crianças, porque cada criança tem o seu formato de aprendizado e o seu tempo, né? E o mais importante dentro da questão do cuidado com os filhos, para que eles gostem cada vez mais de estudar, é este apoio. É você mostrar para o seu filho que você confia, que você acredita e principalmente que você o apoia nesses estudos, né? Quando nós demonstramos o interesse, né, às vezes nas reuniões que eu tenho com os pais, e eu tento aplicar isso com os meus filhos, eu tento utilizar a seguinte forma: às vezes a gente quer ofertar para o filho que 2 horas, mas sabemos que a vida está corrida hoje, porque muitos pais, o pai e a mãe trabalham, aí a mãe quando chega do trabalho 6, 7 horas ainda tem que fazer uma janta, tem que cuidar, colocar a roupa, máquina para lavar, fazer algumas funções do lar, né, da casa, que é importante as crianças participarem também. Tire 5, 10 minutos, né, pergunte para o filho, peça para olhar os cadernos, isso é de suma importância. Essa presença dos pais de uma forma ativa ajuda a estimular e evoluir em melhoras significativas no processo acadêmico dos filhos. Verdade, olha, eu posso até compartilhar aqui algo que aconteceu. Houve um momento na minha vida que estava muito corrido, questão de trabalho, e eu não tinha tanto tempo para auxiliar os meus filhos nos estudos. Então, o que eu passei a fazer? Trouxe-os para a cozinha, eu enquanto fazia a janta ali, eles estudavam e me faziam pergunta e liam em voz alta, então eu auxiliava ali, no trabalho cotidiano, auxiliando eles, né? Então eles conseguiam saber, olha, minha mãe tá ali trabalhando, fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo eu posso contar com ela, né? E detalhe, assim, ajudar os filhos não é fazer a lição para os filhos, né? A gente precisa auxiliar para que eles criem autonomia nos estudos. Não entendeu, filho? Mas você já leu? Quantas vezes, né, Kleber? A gente usa muito isso. Quantas vezes você leu? Você leu até entender, né? Então deixar que eles, isso é apoio também, né? Sim. Que eles tenham autonomia. É importante ver com os meninos esse estímulo de autonomia. Ele tem que ajudar os meninos a eles organizarem o tempo deles. Não significa, como a Agda falou, tem que fazer, né? O acompanhar, ele é totalmente diferente do realizar, né? Do fazer. Então, o que é o acompanhar? O acompanhar é estar ou você ficando junto a alguém. Você vai estar junto ao seu filho. Como a Agda bem lembrou, eu estava cuidando de outras coisas da casa e as crianças estão fazendo uma leitura silenciosa de uma pergunta. Do nada ele para: mãe, eu não entendi essa pergunta. O que a mãe vai fazer? Filho, é essa pergunta aqui que está errada. Não, a alternativa certa é essa. Não. O que o pai deve fazer é fazer esse estímulo, é acompanhar. Vamos fazer a leitura em voz alta? Faz a observação da leitura. A menina vai falar: a Maria foi no jardim pegar maçãs. Entendi. Que às vezes
Então é esse acompanhamento, né? Não é você realizar, você pegar e fazer. Não, é este acompanhar da rotina dos filhos, né? Então trazer também metas. A gente às vezes quando pensa em metas e quando pensamos em rotina, né, nós lembramos que somos sempre fadados aí à rotina da segunda-feira iniciar a dieta. E nós sabemos que as coisas que são muito grandes, elas por si só, elas não têm substância, né? Elas por si só elas vão vacilando e você acaba retomando. Então, da mesma forma é com as crianças. Comece com pequenas rotinas, pequenos passos. Eu gosto de falar e brincar às vezes, doses homeopáticas. São pequenas microgramas ali, são pequenas doses diárias de 5, 10 minutos. Aí você começa a criar um bom alicerce firme, né? Um alicerce sobre uma rocha interessante onde a casa não vai ruir. Isso. Né? Outro ponto também que dá para a gente trazer aqui, Kleber, é a questão da presença, né? O que é ser presença, assim, para os filhos em relação aos estudos, né? Gente, é simples, é você demonstrar que você se interessa pelo que os seus filhos estão aprendendo, né? Quando eles chegam da escola, ou mesmo no caminho, no retorno da casa, pergunta assim para ele: "Ei, filho, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje na aula de português?" Aí o filho vai falar lá: "Mãe, eu aprendi o poema e que não sei o que, não sei o que." Deixa ele recitar o poema que ele leu, entendeu? "O que você aprendeu?" "Tá, que bom que você aprendeu isso. Nossa, eu também gosto desse poema. E de matemática, o que você aprendeu?" Porque além de você perguntar, de você mostrar para o seu filho, né, que você tem interesse no que ele está aprendendo, você vai ajudar que ele traga lembranças, né, assim, do que ele aprendeu, então vai reforçando o aprendizado dele, assim. E como, se a gente, né, fica feliz, assim, quando somos reconhecidos pelos nossos esforços, por aquilo que a gente está fazendo, imagina as crianças, né, elas ficam tão felizes quando e isso, que elas enxergam a verdade, assim, quando elas olham nos olhos dos pais e veem assim: "Nossa, meu pai tá vendo aqui, né, minha mãe tá vendo aqui que eu tô me dedicando, que eu estou fazendo a lição de casa, que eu terminei", sabe? São pequenos atos de valorização que a gente faz para os nossos filhos. Lembrando que, assim, tomar cuidado com essa questão de valorização, porque assim, "Filho, você terminou a lição de casa? Ah, então tá R$ 10 aqui. Filho, você fez a lição de casa? Ah, então tá um presente aqui." Não, filho, é importante que você tenha, é importante que a gente traga essa clareza para os filhos. Filho, é teu dever estudar, porque o estudo vai fazer você crescer, o estudo vai fazer você se desenvolver e vai atingir muitas coisas na sua vida. O estudo é importante, mas ao mesmo tempo, entende? Essas duas medidas, né? Não passar tanto a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo valorizar. Filho, que bom que você terminou a lição de casa. Nossa, você conseguiu terminar a lição em sala? Estou muito orgulhosa, né? Não é isso. Falando um pouco sobre uma outra etapa desse processo de acompanhar a educação dos filhos, é o quê? É acompanhar o progresso. Nós, por vezes, isso os professores vão acompanhando as coordenações, que o quê? Quando as crianças entram na escola, os pais estão ali integralmente, como nós podemos dizer, full time, ali em tempo integral, observando o caderno do filho, parabenizando, comprando material e tudo mais. E quando a criança vai criando a autonomia, porque é natural do amadurecimento dele, os pais vão abrindo um pouco a mão deste acompanhamento. Vão falar assim: "Ah, meu filho já está no 6º ano, ele faz todas as lições. Ele me fala que faz todas as lições." E acaba confiando. Mas é aí que é um grande erro. Por quê? Aí depois o pai vai voltar a observar esse filho lá no ensino médio. "Ah, não, meu filho tem que entrar para a faculdade. Vou atrás da melhor escola, vou atrás." Então, vamos lembrar, pessoal. Como a gente falou, é um processo de doses homeopáticas, pequenos degraizinhos, pequenos tijolinhos que nós vamos fazendo essa fundação. Ela vai criando substância, ela vai criando uma base sólida, porque a ideia é que realmente a criança tenha a sua autonomia de estudos, mas também que ela tenha a presença dos pais, e é uma presença ativa. Os pais não devem ficar: "Eu vou aqui sair, vou para academia e largo o filho para estudar, confiando ou acreditando nas palavras do filho." Mas não, é fazer o mesmo papel de perguntar, de conversar, de tirar a dúvida dos filhos. Às vezes eles vão trazer conteúdos que nós não temos acesso de informação, e isso faz ok, normal, porque o pai às vezes está em uma outra formação. Mas o fato do pai estar ali, sentar, como eu falei, 5 minutos com o filho, olhar o caderno,
acompanhar, entender e perguntar, isso vai ajudar muito. Isso. A gente brinca lá em casa, é o efeito da sombra, né? Os filhos estão estudando, só você passar ali, os filhos já percebem, nossa, meu pai está observando os meus estudos. Né? É importante, reserve um tempo do seu dia para revisar as tarefas dos meninos, dos seus filhos e das suas filhas. Isso é extremamente importante. Ajudar com esses feedbacks, como a Agda falou, essa valorização. Pô, você fez a lição, parabéns, meu filho. Vamos honrar o compromisso de estar ali sempre fazendo dentro do prazo, com o tempo, se organizando. Ah, pai, às vezes eu não estou conseguindo. Às vezes os meninos têm a falar assim, pai, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Não, opa, peraí, se não tem tempo a gente precisa organizar alguma coisa. Ajude o seu filho a organizar a rotina, né? Uhum. E é importante, porque assim, o fato de você ajudá-lo a organizar a rotina, e sempre a gente vai ter que voltar nisso, tá? Porque assim, às vezes a gente pensa, bom, criei, sei lá, no mês de junho criei uma rotina para os meus filhos com tudo isso, com as com os dias da semana, estabeleci metas, estou acompanhando os filhos, aí passou um mês, deixa. Não, gente, é um retorno constante, assim, de rever, né? E algo importante de se analisar é o desempenho do aluno, né? Do seu filho. Porque, de repente, você percebe ali, como você vai ter esse acompanhamento, você percebe ali que seu filho não está indo muito bem ali em português ou em matemática. Novamente a gente retoma, né? Converse com o PEC, converse com o professor, né? Para ajudar o seu filho, assim. Né? É um ponto importante, gente. Fale com os professores. Aqui o colégio, a gente fala, o colégio está aberto, o Class Dojo, manda mensagem. Às vezes é 10 horas da noite, manda mensagem. O professor não vai te responder porque não está no horário de trabalho, mas ele vai lhe dar uma posição, vai lhe responder, né? E incentive os seus filhos a conversar com os professores. Às vezes nós temos essa idealização de que o professor está no Olimpo em um local muito distante do aluno, que o aluno não pode falar com o professor. Fala assim, filho, fale com o professor. Fale com o professor, não tenha vergonha. A gente sabe que às vezes alguns meninos e algumas meninas passam por uma fase de vergonha, de uma maior timidez com o professor, e é importante falar. Ter um equilíbrio saudável, né? Lembramos sempre que quando a gente pensa nas nossas emoções e na nossa vida, nós vamos pensar em um fiel de balança. Né? Não adianta você organizar uma rotina exaustiva de estudos para o menino, sendo que ele não tem válvulas de escape. Lembremos bem, são crianças ainda, elas estão em formação. O educar para ele, o estar no colégio deve ser satisfatório, ele deve ter alegria e prazer de estar no local. Graças a Deus aqui o colégio tem um espaço muito grande, um espaço extremamente onde tem acesso à natureza, tem acesso a árvores, os meninos têm contato com uma liberdade maior e isso ajuda bastante, né? Então, assim, organize, equilibre esse espaço, né? Reserve um tempo para a família. Né? É importante, às vezes, um momento de lazer, né? Um momento de um filme, um momento de uma saída. A gente fala que nem sempre, a gente às vezes quer dar, não, só vou sair pro meu filho quando eu tiver, pra gente comprar aquele lanche especial na sexta-feira à noite ou comprar uma pizza. Não, às vezes são pequenos momentos, às vezes são uma casquinha no shopping, um picolé na praça. Uma pipoca, muito bem lembrado. Né? Essas interações sociais também ajudam os meninos a ter. Às vezes visita de parques, museus. Isso, museu, teatro, né? Museu, algo teatro. Que ajuda. E assim, nós estamos numa cidade onde nós temos esse acesso muito fácil. A gente tem diversos museus gratuitos ao longo da semana. Então, esteja atento com isso, né? Organize com essas rotinas de estudos com os seus filhos. Isso. Mas, pessoal, é isso. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. A gente espera que vocês tenham um bom curso de formação de pais. Esperamos encontrar vocês aqui nas festas do colégio, nas nossas convivências, né, no dia a dia do colégio. Pode contar com a gente, comigo, com a professora Águida também. E, pessoal, vocês podem contar muito também com a equipe de formação familiar, tá? Eles estão preparando todo este curso para vocês. Então, não hesitem, qualquer dúvida ou até mesmo sugestões de temas, né? Podem escrever lá no Class Dojo para a equipe de formação, que eles estão sempre abertos. Viu? Manda sempre o comunicado, pessoal. No Google Sala de Aula é muito importante dar esse feedback. Tem um canal de comunicação do Class Dojo também, lá na aba de bate-papo, e quando eles fazem as postagens dos cursos. E também utilizem, tem um WhatsApp próprio lá de comunicação. Você entra no WhatsApp do colégio, lá vai ter a direção para direcionar você diretamente para o pessoal do curso de formação. Dúvidas? Não estou conseguindo conteúdo, esqueci o e-mail, senha.
Sim. Manda mensagem que a equipe está à disposição para vocês para ajudar. É isso. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Olá, senhores papais, mamães, titios, titias, vovôs e vovós, de todos os meninos e meninas, rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos trabalhar, vamos pensar juntos sobre esse novo volume, esse novo caderno de trabalho, formação do caráter, que vocês já receberam, já tem em casa, talvez muitos dos senhores já estejam lendo, que é o nosso curso de formação de pais. Né? Então, o objetivo dessa falinha que eu estou tendo com vocês agora é dar uma apresentação do caderno, falar um pouquinho do que ele trata, quais são os aspectos principais. E os senhores que têm o caderno em casa, porque todos os filhos de vocês receberam, né, vocês poderão depois olhar com mais calma e ler, né, porque certamente os senhores vão precisar ler, primeiro porque os senhores têm que fazer a lição, e segundo porque os filhos de vocês também têm que fazer a lição, e eles vão conversar com vocês a respeito. Papai, mamãe, eu queria responder aqui, como é que faz? Aqui fala para perguntar para a senhora, como é que era esse negócio? Como é que a senhora brincava quando ela tinha a minha idade, etc, etc, etc. Ou seja, o grande objetivo desse curso, todos vocês sabem, é incentivar esse diálogo, é incentivar essa conversa de vocês com vossos filhos. Né? Vocês sabem que isso é importante, todos sabem, né? E todo mundo, se eu perguntasse para vocês, escuta, o que é importante conversar com os filhos? Todos vocês diriam, claro que é muito importante. Mas no dia a dia, no tran-tran do dia a dia, trabalho, condução, pagamento de conta, problemas para resolver, roupa para passar, que uma senhora amiga minha dizia isso, né? Eu tenho roupa para lavar, e tem um monte de coisas que ela fala, que aqui, vamos dizer o seguinte, não é que são mais importantes, não são. A gente sabe que não é mais importante, mas que a gente precisa fazer. Então a gente acaba priorizando isso. Né? E depois a conversa, o papo com a filha ou com o filho, ficam para segundo plano, fica para amanhã, fica para depois, fica para o sábado, fica para o domingo, porque acaba que a gente mal conversa. Então, esse programa, ele tem essa finalidade, tá? Possibilitar a conversa de vocês com os filhos de vocês. E, é claro, também tratar de vários assuntos importantes, como nós vimos em todas as apostilas anteriores, e estamos vendo nessa agora. Apostila não, pessoal, desculpe, eu falei uma leva errada, tá bom? Nos cadernos anteriores, cadernos de trabalho, né? Nós ficamos em dúvida que nome dar, e depois as editoras deram o nome de caderno de trabalho aqui, porque isso aqui é livro registrado mesmo, com ISBN, está tudo legalizado e oficializado. Né? Temos uma editora própria até, não sei se vocês perceberam, a editora Possibilidades, que faz parte do nosso grupo. Muito bem, esse caderno, ele trata do tema da formação do caráter. Então, ele começa explicando, tratando com vocês, do assunto o que é o caráter. O que é o caráter? Caráter a gente entende, é uma marca, né? Caráter é marca. A gente costuma dizer uma coisa que imprime caráter é uma coisa que deixa marca. Então a gente aprende o que é o caráter, que quem tem caráter é a pessoa que tem personalidade própria, quem tem caráter é a pessoa que faz o bem e que ajuda as outras pessoas. Quem tem caráter são pessoas que são referência. Né? Quando vocês dizem para alguém, olha, seja como tal pessoa, é porque vocês estão achando que essa tal pessoa que vocês estão recomendando é exemplo, tem caráter. É nesse sentido que nós queremos que todos nós, vocês papais, vocês mamães, vocês responsáveis e os meninos e as meninas, elas sejam pessoas de caráter. Então a gente conhece a primeira parte, as três primeiras itens, três primeiros capítulos do nosso caderno de trabalho, é isso. Né? O que é o caráter. Né? Depois nós vamos trabalhar com as dificuldades que podem surgir quando a pessoa quer adquirir
o próprio caráter. Porque quem tem o próprio caráter, quem tem caráter, ele não segue a onda, ele não segue a moda. Né? E para muita gente, para nós, para os nossos filhos, especialissimamente para os nossos filhos e filhas adolescentes, é muito complicado não seguir a moda. É muito complicado ter personalidade própria. Então nós tratamos um pouco disso. Tratamos da timidez, né? Mostramos que damos para os senhores dicas de como vencer, como ajudar os filhos a vencer a timidez. Né? Falamos também da preguiça, porque uma coisa é a timidez, outra coisa é a preguiça, precisa ver. E falamos também da necessidade de viver na realidade. Aí nós tratamos também do tema da rebeldia. Muito adolescente, quando ele está crescendo, essa fase de crescimento complicada que nós, de brincadeira, muitas vezes chamamos os aborrecentes, né? Eles têm rebeldia, eles têm essa mania de imitar os outros, espírito de rebanho, que em certo sentido tem lados positivos, mas de outros lados são bem negativos. E como o pai deve lidar com isso? Nós temos um livrinho também que fala da adolescência especificamente, né? Como é que é o nome do livrinho? Meu filho ficou adolescente, e agora? Quer dizer, qual é o problema que vai acontecer agora? Né? Tem até um leão rugindo na capa, porque realmente é um problema sério lidar com o adolescente. Nós damos dicas aqui. É claro que a maior de todas as dicas é sempre o bom senso do pai e da mãe. Nada substitui isso. Mas nós falamos disso também. Nós pedimos que vocês leiam. Leiam e comentem. Por exemplo, aqui quando se trata do valor da diversidade, a correção, o perfeccionismo, nós estamos trabalhando agora com uma série de vídeos. Cada um desses QR Codes aqui remete a um vídeo. Vocês podem olhar aí que vocês verão. Né? E nós elegemos para motivo principalmente desse caderno destinado aos adolescentes, elegemos os animes. Os animes porque eles adoram animes. Então eles gostam de ver esses animes, e aí nós sabemos que nos bons animes, porque tudo tem coisa boa e coisa ruim, né? Mas nos bons animes existe muito bom exemplo. Exemplo de diligência, exemplo de caráter, exemplo de personalidade, exemplos de prudência. Né? Então, tudo isso nós vamos trabalhando, mostrando, olha, esse aqui é um bom exemplo. Esse ideal você pode seguir. E assim nós vamos, entende? Toda a apostila, desculpe a palavra apostila, todo o caderno, ele vai trabalhando nessa linha. Né? Fala da naturalidade, de como as pessoas devem ser originais e não fotocópias. Esse foi um dos pontos principais. Né? Nós nascemos para ser originais e não podemos morrer fotocópias. Nós temos que ser originais. Né? Depois falamos do critério, do tesouro do critério. Falamos da virtude da fortaleza, da virtude da generosidade, tudo isso aplicado à formação do caráter. Né? Falamos da personalidade e do orgulho, de como o orgulho pode atrapalhar esse assunto. E na segunda parte, que são as lições de 22 a 30, nós tratamos da família. Aí entramos nós assim, de cara, com força, né? O título é Família onde o caráter se forma. Em que nós vamos mostrar, nós que pretendemos mostrar que o lugar, o centro da educação e o centro da formação dos valores e, portanto, também o centro da formação do caráter está aí, na sua casa, não é na escola. Né? Nós estamos repisando aquilo que vocês já ouviram a gente falar 10.000 vezes. Entende que quem educa são os pais, que nós ajudamos os pais a educar, mas é vocês que educam, vocês que devem usar toda a sabedoria que vocês têm, toda a graça de Deus que vocês têm para ajudar os filhos de vocês a crescer em caráter. Tem um capítulo especial aqui, os pais e o caráter dos filhos, em que nós mostramos que
muitas das qualidades dos filhos, eles as têm por causa das qualidades dos pais. É claro, né? E que muitos dos defeitos dos filhos também eles têm por causa dos defeitos dos pais. Nós não tratamos os defeitos, tá? Nós tratamos das qualidades aqui, mostrando que quanto mais os senhores tiverem essa adaptabilidade, esse coração jovem, nós falamos aqui disso, de coração jovem, né, vocês poderão ajudar os seus filhos a crescer cada vez mais. No meu tempo está acabando, porque eu só tinha 10 minutos, na verdade já passou um pouquinho de 10, né? Então eu só queria encerrar mostrando o seguinte, comentando o seguinte. Os senhores receberam os vídeos, vão receber periodicamente os vídeos de cada um desses capítulos aqui. Juntamente com os vídeos, os senhores vão receber também o texto que diz respeito aos vídeos. Eu aconselho de, assim, com toda a alegria possível, que os senhores assistam os vídeos, mesmo porque não são gravados por mim, são gravados por outros professores, né? Que vocês assistam os vídeos e leiam o texto. Aí os senhores estarão habilitados, prontos, né? E esperando o momento em que a filhinha ou o filhinho chegarão para pedir para que vocês ajudem eles a preencher essa segunda parte. Esse documento, depois de preenchido, com os desenhinhos das crianças, com as coisas que eles escreverem, eles vão colar fotografia, vão colar um monte de coisa aqui, isso vai se tornar um documento precioso para os senhores guardarem em casa. No futuro, quando eles tiverem os filhos deles, né, eles vão poder consultar isso e falar, puxa, eu era assim, que quanta coisa bonita meu pai e minha mãe me ensinou. Cabe agora ensinar isso para o meu filho. Tudo bem, pessoal? Esse aqui, então, é uma espécie de, palavra difícil, prelibação. Convite, aperitivo, para que vocês leiam a apostila, leiam o livro e depois expliquem para os filhos de vocês, tá bem? Muito obrigado.